Nesse vídeo eu vou te mostrar uma oferta completa que faturou mais de 500 mil reais em 4 meses. Um produto low ticket, white, sem rodar nenhum tipo de golpe. Você vai poder aprender comigo nesse vídeo como que foi o passo a passo da construção de oferta, dos criativos, do entregável. Você vai ver algumas estruturas de campanha e eu vou mostrar aqui na prática para você. E se de alguma forma esse vídeo te ajudar, se você gostar desse conteúdo, já se inscreve aqui no canal porque eu vou estar começando a produzir mais materiais como esse. Primeira coisa que eu quero mostrar para você, aqui em fevereiro, com esse produto, a gente tinha feito um faturamento líquido aí de aproximadamente 136 mil com ROAS de 1,61. No mês de março, a gente começou a ter o resultado um pouco mais expressivo. A gente conseguiu manter uma constância muito boa nesse produto. E a gente fez 215 mil com ROAS também bem alto, de 1,70. Aqui eu não estou tirando, né, alguns custos de plataformas, que eu digo chat GPT, coisas que a gente usa na operação, né, mas praticamente está reduzido o ads aqui, o imposto e todas as taxas de plataforma. Já no mês de abril, a gente fez um total de, vamos puxar aqui, no mês 4 batemos também aí 178 mil, onde o ROAS começou a dar uma caída. Eu vou te explicar exatamente tudo o que a gente fez nesse produto. Então, puxando aqui do mês 2, 3 e 4, né, fevereiro, março e abril, praticamente 3 meses, foram 531 mil reais de faturamento. E vamos lá, qual que é esse produto, né? Muita gente não tem coragem de mostrar o produto aqui, muita gente não gosta de abrir os bastidores, mas eu decidi fazer diferente. Primeira coisa que eu quero mostrar para você, não é fácil, mas é simples. Não estou aqui te prometendo dinheiro fácil, não estou aqui te prometendo Ferrari, carros, eu estou aqui para mostrar a realidade e você vai poder me conhecer mais durante essa jornada e você também vai poder conhecer meus princípios, meus valores e poder acompanhar toda essa jornada aqui no YouTube. Então, se você gostou desse vídeo, se você está gostando, já se inscreve aqui, deixa o seu comentário, me segue no Instagram também e deixa aqui abaixo o seu comentário com ideias de conteúdo. Primeira coisa, qual que foi o produto? Vamos falar do produto. Provavelmente você deve ter visto esse produto rodando aí na internet, principalmente quando você pesquisou lá na biblioteca de anúncios. Então foi um produto no nicho cristão, um e-book, um PDF criado 100% por mim, pela minha equipe, né, todos os 150 salmos explicados versículo com versículo. E essa aqui foi exatamente a página que eu utilizei, que nós utilizamos para vender esse produto em alta escala, tá? É uma página simples, mas que tem elementos impressionantes que você pode aplicar na sua estrutura de low ticket. Então, essa página aqui, ela chegou a converter de 5 a 10%, né, de conversão para público frio. Você vê que é uma página simples, com design extremamente simples, mas uma página e uma oferta muito poderosa. E aqui você tem a opção de dois planos, né, o plano básico e o plano completo. Você pode ver que não tem nenhuma prova social, não tem nada do tipo, mas essa oferta aqui converteu demais. E a primeira coisa que eu quero mostrar para você é sobre oferta, né? Quando a gente fala de um produto low ticket, o produto ele não importa tanto. Estou falando de um entregável por dentro. O que importa mesmo é a oferta. A oferta é como você apresenta apresenta a solução ao mercado. E como que nós conseguimos chegar nessa oferta aqui, tá? Como que foi toda a parte criativa dessa oferta? Isso aqui eu tenho certeza que quase ninguém mostra, e é uma técnica muito importante. Muita gente te ensina a modelar a oferta, copiar, mas como que faz isso na prática? Primeiro, copiar não é comigo, tá? Então isso aqui com certeza você não vai ver eu fazendo. Mas modelar, isso eu sei fazer muito bem. E dois pontos para você começar a modelar é você encontrar o que funciona, mudar o mecanismo ou o formato. Então, por exemplo, se você encontra um produto que você pode mudar o formato, você está modelando, isso com certeza vai vender. Você pode pegar um simples e-book e você pode mudar para um aplicativo. Você pode pegar um aplicativo e transformar no e-book. E como que foi com esse produto aqui, tá? Durante a mineração, eu vi que tinha uma oferta vendendo, tá? Essa oferta era os 4 evangelhos, versículo por versículo. Então, vamos analisar aqui. Primeiro, qual que era o formato desse produto? O formato era e-book. Qual que era o mecanismo?
Mecanismo, os evangelhos, tá? Evangelhos, explicado versículo por versículo. Então, as pessoas, elas estavam comprando, né, e-book e estavam comprando os 4 evangelhos versículo por versículo. Qual que foi a minha estratégia para criar essa oferta? Eu pensei, a Bíblia ela tem 66 livros. Se estão vendendo os 4 evangelhos, eu não vou começar por ele, porque eu vou estar competindo com quem já está vendendo. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou mudar aqui o mecanismo. Eu vou pegar, ao invés de vender os 4 evangelhos, eu vou ver qual é o produto que tem maior demanda, qual o livro que tem uma alta demanda para poder eu fazer a venda desse livro. Então, eu simplesmente recorri ao YouTube e também ao ChatGPT e Ubersuggest, né? E quando você coloca aqui Salmos, eu cheguei a algumas buscas, né? A gente pode perceber que o livro de Salmos, ele tem vídeos aqui, ó, com muitas visualizações. Então, isso demonstra que as pessoas elas têm interesse sobre isso. Se você chegar aqui e pesquisar o canal do Bispo Leonardo, né? Bispo Bruno Leonardo, ele faz orações frequentes utilizando o livro de Salmos. Então aqui a gente pode perceber, ó, um material a 4 horas com 40 mil visualizações. Uma oração aqui do Salmo 91 a um dia com 2 mil visualizações. Se a gente puxar aqui em alta, né, o vídeo mais visto dele tem 135 mil visualizações e aqui na thumb, uma poderosa oração do Salmo 91. Então, o que eu descobri nas pesquisas, né? Que o livro de Salmos era disparado o mais buscado, o mais conhecido, o com maior número de visualizações. E o que isso proporcionou? Proporcionou criar uma oferta muito melhor de um mecanismo que poucas pessoas estavam explorando. Então, quando as pessoas estavam anunciando aqui os evangelhos, eu fui totalmente contra. Eu modelei e estava vendendo aqui o livro de Salmos. E qual foi o resultado? Mais de 500 mil reais faturados com ruas alto em pouco tempo. A gente fez aqui ó, mais de 20 mil vendas, tá? Você pode ver aqui ó, o nome do produto. A gente fez mais de 20 mil vendas. Aqui é o dashboard. Eu vou puxar aqui ó, na Yamp. Eu comecei a rodar esse produto na Hotmart, tá? Mas vou puxar aqui na Yamp também, ó, se você perceber, 1º de fevereiro, tem outros meses também, abril, só que na Yamp foi 388 mil de receita. Se eu puxar um pouquinho mais para frente, teve as vendas da Hotmart também, mas vamos puxar aqui a maio, né? Acho que foi maio, do dia 1 ao dia 31 de maio. Vamos lá, fevereiro, 31 de maio. Então, 1º de fevereiro ao dia 31 de maio. Então tem uma receita aqui ó, de 481 mil reais e aqui a gente pode ver os produtos, tá? Então só do Salmos aqui teve bastante venda. E para você não ficar reclamando, ah, isso é mentira e tudo mais, aqui está o produto, tá? Esse produto ele foi criado todo por nossa equipe e aqui é o material no Canva, toda a diagramação que a gente executou. Você pode ver que está tudo editável aqui, ó. Muita gente copiou a nossa oferta, está tudo editável aqui. Mas isso é um papo para outro vídeo, tá? Vou te mostrar também como que esse produto foi criado, como que foi a geração desse produto. Mas você pode ver que é um material aqui é um material, né, de extrema qualidade. A gente fez um designer super impactante para esse produto, por isso que foi um dos produtos que mais vendeu aí nos últimos meses, né, por toda a estrutura, por todo o empacotamento. Voltando aqui né, no material, o que a gente fez? Tá? Então, a oferta, eu criei dessa forma, nós criamos dessa forma. A gente enxergou algo que estava no mercado e modelamos. E aí, a gente fez uma melhoria. Tá? Quando a gente fala de modelar, você precisa melhorar, não só trocar o mecanismo, não só trocar o formato, mas você também precisa melhorar. Então, a nossa melhoria, ela veio aqui na oferta, tanto na página de vendas, quanto nos bônus. Então, olha só, como que a gente planejou isso aqui, né? As pessoas que estavam vendendo ali os 4 evangelhos, elas estavam entregando bônus totalmente não condizentes com o produto, que não traziam mais valor percebido ou que não quebravam nenhum tipo de objeção. Então, o que nós montamos aqui? Nós preparamos 8 bônus e dentro desses 8 bônus, nós entregávamos também os 4 evangelhos. Então, eu coloquei aqui Evangelho de Mateus, Evangelho de Marcos, Evangelho de Lucas
Evangelho de Lucas. Além disso, vimos que um segundo livro que era muito pesquisado era o livro de Provérbios. Então, introduzimos o livro de Provérbios também. E depois aqui completamos com mais 3 bônus, que foi 100 versículos do Antigo Testamento, do Novo Testamento e a coleção Ouro. Então, com isso aqui, além da gente vender sobre um livro da Bíblia que tinha alta demanda, não tinha ninguém produzindo, a gente deixou a nossa oferta melhor. E a página de vendas, ela fez todo o diferencial, porque nós conseguimos tangibilizar o que era o produto, o que a pessoa ia receber e principalmente de forma visual, com uma comunicação simples. Vejo muita gente criando página de low ticket com muitas informações, com informações extremamente robustas e onde o público ele não consegue compreender o que é o seu produto. Então a headline não tem basicamente nenhum tipo de promessa, tem simplesmente a explicação do que é o produto. Então são todos os 150 salmos explicados versículo por versículo. Colocamos um mockup aqui para ilustrar, para tangibilizar bem isso, né? Uma cópia simples também, explicações detalhadas, cada versículo será explicado de forma clara, sem complicação, para que você entenda a mensagem. Colocamos demonstrativos aqui do material, sempre quando eu trabalho com infoprodutos, low ticket, e-book, eu gosto de fazer um design diferenciado, não é nada de um design ali simplista do Gama ou outro design, é algo mais impactante para que a gente consiga tangibilizar isso na página. E esse público, o público que é pastor, teólogo, professor, ele compra muito o design, ele está acostumado a ler, então ele precisa de um material que ele tem um design poderoso. Então aqui a gente fez também um UX design, né, colocando alguns bullet points para deixar mais fácil a leitura. Você vê que não tem uma página com muito texto, parágrafos grandes, né? Isso aqui também foi um diferencial muito enorme que a gente fez, né? Onde a gente colocou um antes e depois, que você pode comparar como que é o livro de Salmos e como que é o nosso material. Então é um material muito mais simples que facilita a leitura da Bíblia. Um outro ponto importante que tem nesse material é que, olha só os mockups. Aqui a gente usou os números dos Salmos, Salmos 121, 23, 91, né? Por que isso? Por que a gente usou esses números? Da nossa cabeça, não, porque eram os números mais buscados. Então, quando a pessoa acessava aqui, ela já se identificava com o Salmo. Se muita gente, né, se o vídeo mais visto da internet ali de Salmos é o Salmo 91, olha só, qual que é o Salmo que está aqui demonstrativo? É o Salmo 91. Então, a gente falou disso, fez criativos sobre isso e eu vou mostrar para vocês daqui a pouco quais são esses criativos. E se você está gostando desse vídeo, já se inscreve aqui no canal, porque eu vou trazer, cara, o que vai ter de conteúdo aqui, eu tenho certeza que ninguém vai mostrar. Eu já estou aí no bastidor do digital tem uns 4 anos, tá? Saí do emprego CLT, fiz engenharia mecânica e não segui, e estou no bastidor do mercado digital e resolvi aparecer agora para poder trazer conteúdo para você, tá? Então você vai poder acompanhar isso. Então dá uma olhada nos links aqui abaixo também, segue lá no Instagram, se inscreve aqui no canal e vamos continuar. Então a gente fez esse produto aqui, colocamos aqui, ó, esse demonstrativo, colocamos aqui para quem que é, tá? Uma copy também bem simples. E aqui a gente fez um descritivo, né? Tudo que a pessoa ia levar. Então, sempre que você está fazendo um produto, você precisa demonstrar o que tem desse produto, tá? Então, todos os salmos, versículo por versículo, a ideia central do texto, a data e a autoria, categoria do salmo, contexto histórico, como aplicar os ensinamentos, curiosidade, ilustrações. Então, a gente destrinchou aqui todos os subitens, tudo que tem dentro do material para deixar tangível. Qual que é o sentimento que a gente passa aqui para o potencial comprador? Cara, eu estou levando isso, mais isso, mais isso, mais isso, o material tem isso, tem aquilo. Então ficou bem completo aqui, mais os bônus, e aí a gente tinha uma dupla oferta, né? R$17,90 esse plano básico e R$27,90 o plano completo. E por que essas duas ofertas? Isso eu vou explicar em outro vídeo, como que funciona toda essa estratégia para esse vídeo aqui não ficar muito longo. Então, quando a pessoa chegava aqui e via um material desse, com mais de 800 páginas, todo diagramado, todo simples, de um livro que ela já gostava, era certo, não tinha como ela não comprar, ela ia se sentir burra em não comprar isso aqui. E você vê que é algo extremamente simples, extremamente direto, sem um design muito profissional, mas que realmente pegou na veia ali do cliente. E quando nós começamos a rodar esse produto, eu não tinha esse produto totalmente pronto, tá? E aí a gente precisa, né, vamos lá. Eu mostrei para vocês aqui o produto, tá? Então você pode ver ali um pouco do produto. Mostrei para você também um pouco da página de vendas. Vou fazer vídeos só sobre o produto, só sobre página de vendas. Vamos falar um pouco de criativo, tá?
O que vende mais? Criativo em vídeo, criativo em imagens, os dois vendem. Você precisa entender o seu público. E a partir disso, você precisa criar criativos que condizem com o público. Eu vou te explicar também em outros vídeos como criar criativos, como fazer vídeos e tudo que você precisa saber. Mas eu comecei com 10 criativos em vídeo. Então você pode ver aqui, ó, que foram 10 criativos criados, todos em imagem, porque eu não tinha o produto pronto ainda. Então a gente foi criando aqui, né, os criativos em imagem, no Canva mesmo. E basicamente era um mock-up do produto, né, uma headline que condizia com a página. Alguns eu usei valores, outros eu não usei valores. Então aqui eu botava, né, realmente o que era o produto, como que a pessoa ia receber o produto na paleta de cores e com uma comunicação parecida ali com a página de vendas. Esse criativo aqui, ó, esse criativo aqui foi o que mais vendeu na fase de teste. Então, como que eu fiz aqui, né? Os criativos, primeiro fiz a imagem, foram 10 criativos. E para teste desses criativos, eu fiz 10, 1. Então foi na campanha ABO com metade do ticket do produto. Então aqui eu usei reais por criativo, rodando por 2 dias. Então quando nós começamos a rodar esse produto aqui, quando eu comecei a rodar esse produto aqui, foi um teste de criativo em imagem, onde eu fiz 10 criativos, coloquei ABO, uma campanha, 10 conjuntos e um criativo por conjunto. Tem como testar em CBO também? Tem, mas isso eu falo outra vez. Quando você for fazer um teste ali inicialmente, você tem pouca verba, coloca aqui em ABO para garantir que o Facebook entregue aquele orçamento 100% para cada criativo, para cada conjunto. E aqui no primeiro dia logo saiu venda desse produto e ele estava com ROAS muito interessante. Se eu puxar aqui nas campanhas, né, algumas campanhas a gente não vai conseguir ver porque eu deleto os conjuntos de anúncio das campanhas também, os conjuntos que não performam, e você vai entender por que também tem uma inteligência do Facebook que ele faz. Eu vou explicar isso para você em outro vídeo, mas que é um conteúdo mais avançado. Enfim, a gente começou aqui, né, em fevereiro, né, eu estava rodando campanhas literalmente imagens com métricas boas, o produto já estava demonstrando ali ROAS, tá? Se a gente pegar aqui, ó, essa campanha aqui era onde eu usava os testes de criativos, então gastei bastante nela, tá, em teste de criativo, mas basicamente eu fiz assim, tá? Era 10 criativos em imagem, 10, metade do ticket do produto rodando por 2 dias. Como que foi o teste? Né? O teste ele foi positivo, onde os criativos já apresentaram ROAS acima de 2x. O que significa isso? Investia 10, voltava 20. Então, o que é um criativo validado, principalmente para low ticket, tá? Validado é que após a fase de teste, 2, 3 dias rodando, ele já pega ROAS acima de 2x. Geralmente, se você faz um criativo, ele fica ali na fase de teste com orçamento baixo, 1,5, 1,3, esse criativo ele não vai conseguir escalar, tá? Se você pega um criativo 2x, 2,5, 3x, provavelmente você vai conseguir escalar esse criativo. Como que foi a escala, tá? Então aqui eu já mostrei para você a página de vendas do produto, te mostrei aqui o produto em si, que tudo foi criado por nós, tá? Te mostrei aqui algum dashboard da Yamp também, se você pode ver aqui, ó, nas premiações, a gente tem as placas aqui da Yamp, né? 512 mil aqui na Yamp, fora a Hotmart. Te mostrei também alguns criativos de imagem, mas o que mudou o jogo e fez o produto escalar ainda mais? Foram os criativos em vídeo. Então, quando o produto ficou pronto, os criativos em vídeo fizeram total diferença. Só para você ter uma noção, olha só quantos criativos nós produzimos só dessa oferta. 245 criativos que estão aqui no computador, tá? Fora os que estão no Drive. Então foram mais de 300 criativos produzidos. Se eu somar as imagens, deve ter dado mais de 350 criativos. Assim, de forma fácil, tá? E você ir com medo de produzir criativo. Então, para você aguentar a escala,
Depois que você valida o produto, valida a oferta, está convertendo, está vendendo, você precisa de criativo. E os criativos a gente produzia praticamente semanalmente, tá? Então você pode ver aqui que no computador tem as datas, ó, 4 de fevereiro, 9 de fevereiro, aí depois tem criativos aqui, ó, no dia 11 de fevereiro, 18, ó, só no dia 18, olha quantos criativos tem aqui no dia 18, ó, dia 18 de fevereiro, ó, 23 criativos em um único dia. E tem técnicas para você conseguir produzir esse volume de criativos, tá? Você pode mudar o gancho, você pode mudar o corpo, você pode mudar o formato, eu vou explicar mais sobre isso em outros vídeos, tá? Mas o que mudou o jogo mesmo foi esse criativo 20 aqui, teve 2 pontos de ruptura, tá? Então, o ponto de ruptura número 1 foi quando a gente testou a oferta. Ponto de ruptura número 2 foi quando a gente começou os criativos em vídeo. Vou rodar esse criativo aqui para você ver. Ó. Foi o criativo 20 do dia 4 de fevereiro. Olha só como é que foi esse criativo. Ó. Esse criativo aqui, ele tinha basicamente 1 minuto, né? Então começava ali com eu aparecendo, explicando todos os 150 salmos explicados versículo por versículo. Olha só esse material de estudo bíblico. E aí ele transicionava para a demonstração do material. Então, o que foi a chave da escala? Tá? A chave da escala, após a oferta estar validada, foi o volume de criativo quando iniciamos o criativo em vídeo. E o primeiro criativo que deu muito bom foi gancho aparecendo, falando o que era o produto. Então foi os primeiros 5 segundos e depois cortava para o demonstrativo do produto, que era mostrando o material. É lógico que tem uma copy ali por dentro, tá? Eu vou mostrar em outro vídeo para você também. Mas foi basicamente esse formato aqui. Depois nós fizemos formato de caixinha de pergunta, formato em dupla, mostramos também formato pergunta e resposta. São vários formatos, formato podcast também, que fizeram a virada de chave desse produto, tá? Que permitiu a escala. E eu lembro até hoje, né, que a primeira campanha que a gente começou a escalar pesado foi essa campanha aqui, ó. Foi o dia 7 de fevereiro. O que aconteceu, né? Dia 4 de fevereiro, eu subi o teste criativo. Então, geralmente, eu deixo rodar ali 2 dias o teste criativo. E aí, no dia 7 de fevereiro, eu vi que os criativos em vídeo, eles performaram muito bem. Né? Se eu não vou conseguir abrir a campanha aqui, porque essa conta aqui ela não está paga, né? Não está sendo paga a fatura, e eu excluo alguns conjuntos, então não vou conseguir mostrar aqui. Mas no dia 4 de fevereiro, então rodou dia 5, dia 6, no dia 7 foi onde eu criei essa campanha aqui, que foi uma escala Advantage, que foi a fase 4. Então, como você pode ver aqui, ó, do dia 7 de fevereiro, no mês de fevereiro, né, só essa campanha aqui, a gente investiu R$ 38.000, né, com ROAS de 1,58, lucro de 16 mil nessa campanha de escala, tá? E como que você escala depois que você tem um criativo validado? Você pode fazer várias formas. Eu vou trazer um vídeo também só sobre escala. Mas basicamente aqui o que eu fiz foi escala duplicando, duplicando. Então, duplicando, você pode fazer ABO 1, 1, 1 com 3x, 5x o ticket do produto. E você pode fazer também ABO, CBO 1, 3, 1 com 3x, 5x ticket do produto. E você pode fazer também um CBO ou Advantage, que são campanhas do Facebook, com uma campanha, um conjunto e criativos, X criativos validados. Então foi assim que eu escalei. O que é esse X aqui? Né? A quantidade de criativos validados que você tem. Criativo validado é aquele que deu ROAS acima de 2. Então ali naquela campanha eu comecei com 4 criativos e depois eu fui alimentando ela com mais 4 criativos e depois mais 4 criativos. Então eu comecei a validar os criativos nos outros dias e adicionar os criativos naquela campanha. Isso permitiu que o Facebook usasse toda a inteligência dele em uma única campanha que tivesse um volume de criativos. Então isso permitiu escalar muito forte. Então foi basicamente isso, né, que nós fizemos aqui para poder atingir o resultado
com esse produto. Então, como você pode ver aqui, né, vamos puxar aqui o mês de março, dia 1 ao dia 31. Tem várias campanhas aqui, né, tá segmentada aqui pelo nome da campanha, mas essa Ultimify aqui sempre demora a carregar. Mas foi basicamente isso que aconteceu aqui. Então, mostrei para vocês o criativo, o produto, as vendas, o Temify. Você pode ver aqui que tem várias campanhas. Ó, se a gente pegar campanhas aqui com ROAS, Ads escala, campanhas de CBO, campanhas de ABO. Então, comecei aqui a escalar mais agressivo também no mês de março. Tá? E um outro ponto de virada foi no dia 5 de março. Se eu puxar aqui para você o resumo, olha só que interessante, tá? Aqui em fevereiro, se eu puxar o dia 6 de fevereiro, olha o que aconteceu. Lembra que eu falei que a gente testou criativos em vídeo no dia 6 de fevereiro? E no dia 7 eu fiz a escala dos criativos. Então aqui, ó, isso aqui é um ponto-chave que você precisa analisar para poder escalar a oferta também. Dia 6 de fevereiro, estava teste de criativo, eu tinha investido ali 1.800, retornou 2.300. Um lucro de R$ 500 no dia. Beleza. ROAS mais baixo, né, porque estava finalizando o teste criativo, mas quando chegou o dia 7 e eu aqui ativei a campanha de escala, olha o que aconteceu. Eu investi, não foi R$ 1.800, já comecei a investir 2.900, então eu aumentei o investimento em anúncios, olha o meu ROAS, de R$ 500 de lucro foi para 2.300. Por quê? Porque eu setei uma campanha com criativos validados e orçamento alto. E quando isso acontece, eu já tenho uma experiência de tráfego, eu já sei como que funcionam as métricas, já sabia como funcionavam as métricas desse produto. Quando isso acontece, você tem que perder o medo e você tem que colocar grana, porque você vai colocar de um lado, vai vender, vai sair do outro. Você precisa também ter esse know-how, esse conhecimento para fazer isso. Então, de um dia para o outro, eu já aumentei R$ 1.000 em anúncio. E aí, no dia 8, que foi sábado, eu já sabia também que sábado era um dia bom de venda. Olha o que aconteceu, hein? De R$ 2.900 de gasto em anúncio, basicamente a gente veio para 4.100. E o ROAS ele subiu. Olha só, o ROAS de 2,11. Já sabia que sábado vendia bem, fui lá e escalei mais, acelerei mais. E com reembolso aqui de R$ 96, tá? Então, irrelevante para dentro do lucro. E aí o lucro foi de R$ 4.000. Já no dia 9, eu acelerei mais ainda, tá? 9 de fevereiro, eu acelerei mais ainda. Então, a gente já botou R$ 6.000 de anúncio, o ROAS diminuiu, o lucro diminuiu. Então, quando isso acontece, quando você aumenta demais o orçamento, o ROAS baixo, o lucro baixo, significa que você está começando a chegar ali no teto da oferta. Então, toda oferta ela tem um teto de ads que você pode gastar para que o ROAS ele se mantenha. Isso aqui é importante também. Por isso que quando você está escalando, você precisa ficar atento aos dias que mais vendem, os horários que mais vendem, as estruturas de campanha que mais convertem, os criativos que mais vendem, qual que é o teto da oferta. Então aqui a gente gastou 6.000, voltou 9.800, deu 3.000 lucro. Deu menos que o dia anterior, porque o ROAS foi menor. Mas isso não me importava, não estava preocupado com o ROAS, estava preocupado em escalar a oferta, aproveitar o criativo que validou para entender quanto que a gente ia conseguir faturar. No dia 10, foi 6.000 de ads, e no dia 11, a gente surfou uma onda muito boa aproveitando esse fluxo aí da escala. Então, quando a gente colocou 7.000, voltou 10, o ROAS já começou baixando. Então, como você pode perceber aqui, do dia 7 ao dia 14, basicamente uma semana ali, a gente fez, quando validou esse criativo, gastou R$ 41.000 em anúncio em 7 dias para fazer praticamente 20.000 de lucro. E aí depois a gente começou a reduzir o orçamento em anúncio para poder entender o teto da oferta. E em março, tá? Em março, a gente validou um outro formato de criativo que deu um resultado muito bom. E eu vou mostrar esse outro formato e mais a sequência desse vídeo aqui em um outro vídeo, tá? Porque você vai poder acompanhar e entender um pouco mais como que foi toda essa análise, como que foi essa oferta. Então, eu vou mostrar para você um segundo vídeo aqui do canal, qual foi o segundo formato de criativo que a gente fez, que olha só aqui, ó, vou só fazer um spoiler para você, em março, início de março também, tá? Vou botar o dia 3 de março aqui, ó, para você entender o que aconteceu. Dia 3 de março, R$ 2.000, um 2,69, 3.400 de lucro.
No dia 4 de março, olha só o que aconteceu. A gente já estava investindo 2.400, ROAS aumentou. Quando chegou na quarta-feira, dia 5 de março, 2.700. Quando chegou no dia 6 de março, o que aconteceu aqui, tá? Passei um novo teste criativo, um novo formato de criativo. Esse novo formato de criativo, ele virou melhor do que aquele de fevereiro, e aí eu consegui escalar ainda mais essa oferta aqui. Então, dia 8 de março, ó, como você pode ver aqui, ó, só no dia 8 a gente botou 3.400, 3.100 voltou 3.000 reais. Eu vou mostrar também exatamente como que nós fizemos isso. Então, se você quer receber mais vídeos como esse, eu vou desmistificar tudo, cara. Eu vou entregar tudo para vocês aqui, todo esse conhecimento que eu tenho de mais de 4 anos no digital. É só seguir o canal, comenta aqui o que você achou desse vídeo. Eu vou te mostrar todo o passo a passo nos próximos vídeos, como que eu crio oferta, como que eu estruturo todo o processo, tem tudo mapeado aqui, todo o framework, todas as IAs que eu utilizo. Aqui eu só estou dando uma visão geral, porque diferente de muita gente aí que ensina você a copiar a oferta, aqui eu vou ensinar você a pensar, a você criar vantagens competitivas, a você criar ofertas que realmente escalam, que realmente aguentam escala, né? Ofertas não só para você ter resultado assim expressivo, mas que você consiga fazer 100, 200, 300 reais por dia, porque eu sei que isso já é muito, tá? Muita gente não tem essa realidade aqui que eu passei, mas é muito possível você fazer 100, 200, 300 reais começando e aprendendo exatamente o que eu fiz, o que eu faço aqui todos os dias. Então, vou passar todo esse tipo de conteúdo para você. Então, segue aí, segue lá no Instagram. Se você tiver qualquer dúvida, manda aqui nos comentários e manda lá no Instagram também. Dá uma olhada nos links especiais que estão aqui, que eu tenho certeza que você vai curtir.